Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, eu tive ouvindo uma ministração e nela o pastor ele relata um vídeo, né, uma foto, enfim, que me impactou muito e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes eu gostaria que você, como introdução, pensasse o seguinte: como que muitas pessoas imaginam o ministério como algo glamuroso, né? E sendo que a gente começa a perceber, depois que a gente começa a exercer o ministério, principalmente quando você é um pastor titular, que as coisas não são bem assim, elas são angustiantes, são muitas vezes frustrantes em alguns momentos, nós temos decepções, enfim, uma série de situações. E o pastor, ele por ser um líder, muitas vezes ele acaba sendo um solitário, com poucos amigos, às vezes sem nenhum amigo, isso é comprovado em pesquisas, enfim. E aí tem um texto que Paulo ele fala o seguinte: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aí pulando para o 7 diz assim, verso 7: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vós a vida. É algo interessante porque Paulo ele está dizendo o seguinte: olha, apesar do nosso sofrimento, nós geramos vida para vocês. E é isso que invariavelmente um pastor ele acaba fazendo e acaba vivendo essa dicotomia na sua vida, né? E o pastor Ted Jakes, essa visão, esse relato é de uma imagem do pastor Ted Jakes orando por um pastor, eu até separei o nome dele aqui, que é da Carolina do Norte, o pastor Ted Jakes é do Texas, chamado Steven Furtick. E esse pastor estava numa das reuniões do Ted Jakes e ele vai até o altar, dobra os joelhos, se lança sobre o altar, se prostra, né? Coloca o rosto no altar e o pastor Ted Jakes começa a orar, enfim, abençoar a vida dele, mas alguém parou para prestar atenção e pincelou as 22 frases que eu acho que serviriam como conselhos para nós, né? Para todos nós que somos pastores ou líderes na casa de Deus, né? Que ele relata para aquele pastor, que eu acho muito interessante, que você vai se identificar muito com essas frases. Presta atenção. Número 1, você será forçado a tirar o sustento da sua família para investir na igreja. Número 2, você vai se arriscar a assumir pagamentos mesmo sem saber de onde vai tirar o dinheiro. Número 3, você vai sacrificar o tempo de estar com a sua família para estar na igreja. Frase número 4, você vai precisar ser forte para pregar aos outros que vai dar certo para eles quando está dando tudo errado para você. Número 5, você vai precisar ser forte para pregar que Deus vai resolver os problemas deles quando Deus não resolveu ainda os teus. Número 6, você será traído pelas pessoas que ajudou. Número 7, você será abandonado pelas pessoas que juraram nunca te deixarem. Número 8, você verá pessoas a deixarem de te respeitar porque foram envenenadas por outras pessoas. Número 9, você verá pessoas falsas na sua frente te chamarem de pai e por trás te desrespeitarem. Número 10, algumas pessoas vão interpretar mal as tuas pregações, achando que foi indireta. Número 11, você verá pessoas desrespeitarem tua esposa e tua família. Número 12, você verá pessoas a questionarem a proveniência dos teus bens, alegando que você está desviando o fundo da igreja. Número 13, algumas pessoas, quando saírem da igreja, vão inventar histórias sobre você. Número 14, algumas pessoas que você deu oportunidade vão afrontar a tua visão. Número 15, algumas pessoas que você formou vão querer te confrontar nas reuniões.
Número 16. Algumas pessoas que você ensinou a pregar, depois vão querer comparar as tuas pregações com as delas. Número 17. Algumas pessoas vão achar que você está desviando e que perdeste o foco. Número 18. Algumas pessoas vão achar que são mais espirituais e que têm mais conhecimento do que você. Número 19. Algumas pessoas vão querer influenciar negativamente outras pessoas com relação à tua personalidade. Número 20. Outros serão ingratos e não vão reconhecer as oportunidades que lhes deste. Número 21. Uns vão querer dividir a igreja. Número 22, por fim. Uns vão te faltar com respeito, criar confusões e problemas e ainda te colocarem como culpado da história e eles como vítima. E aí o pastor que relata, ele diz assim: é difícil liderar. Amados, o ministério não é glamuroso. O ministério, ele não é fácil. Não à toa Paulo, ele se coloca, né, e acho interessante, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E muitas vezes nós morremos de alguma forma, nos sacrificamos por amor às pessoas, né, para que elas fiquem bem. O grande exemplo disso é Moisés também, que mesmo o povo, em algum momento pegando pedras, querendo apedrejá-lo, ele intercede pelo povo, ele diz que não vai sair do lugar enquanto Deus não se manifestar, estar no meio deles todos, mesmo diante da rebeldia deles, e realmente não é fácil. O glamour, eu outro dia conversava com uma pessoa e falava assim: os pastores, isso, que tem um pastor que é muito rico, tem sim, mas muitas vezes alguns deles batalharam muito para chegar no estágio que estão hoje, outros simplesmente receberam, herdaram isso de alguém, mas enfim, eu falava para ela, mas a grande verdade é que 95% dos pastores, muitos deles passam até fome, por dependerem da obra, outros precisam trabalhar de forma secular. O ministério não tem esse glamour, e onde tem pessoas, tem problemas, tem dificuldades. Eu lendo, ouvindo todas essas frases, eu posso dizer para você que em 8 anos como pastor titular, eu já vivi muitas dessas frases na minha vida. E a gente precisa estar preparado. Esse pastor, ele sempre diz assim: quem se antecipa governa. Nós precisamos aprender a governar a nossa vida, estarmos preparados para essas coisas. Não quer dizer que não vai acontecer novamente, pode acontecer, mas nós temos que ensinar é repetição, ensinar é repetir constantemente. O ensino judaico tem muito disso, para que a gente possa preparar, capacitar pessoas e que Deus tenha misericórdia de nós, que levante pessoas que estejam realmente do nosso lado. E tem uma frase que eu não vou me lembrar, eu não sei se é de Lao Tzu, né, que escreveu A Arte da Guerra, que ele diz o seguinte: antes de escolher a guerra, escolha quem vai com você para a guerra. Então nós precisamos olhar à nossa volta, começar a prestar atenção e perceber quem realmente está conosco, quem realmente está lado a lado, quem é braço, né? E uma vez eu vi um irmão falando que no bombeiro eles andam sempre de 2 em 2, e é o que a Bíblia fala, é melhor que sejam 2 para que um caindo, o outro levante, porque sempre um vai levantar o outro. Nós sempre teremos que ter pessoas assim, sempre teremos que estar preparados, e mesmo quando faltar, nós precisamos nos lembrarmos que a ordem que Deus sempre deu para os seus servos é: não desanime, eu não te desampararei. Ser forte, tem bom ânimo, e é isso que a gente precisa entender. A gente precisa manter o foco da missão. Nós precisamos compreender que nós estamos numa missão que não é nossa, que Deus é que vai nos ajudar. E a própria palavra de Deus diz no livro de Isaías capítulo 40 que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Há momentos que nós vamos desanimar, há momentos que nós vamos nos entristecer, há momentos que nós vamos passar por essas circunstâncias, ou muitas delas ao mesmo tempo, mas o importante é nós mantermos o foco na missão. É o chamado, é aquilo que Deus nos propôs fazer, e entender que Ele é o maior interessado em cumprir tudo isso, para que a gente possa não esmorecer em meia caminhada e poder chegar até o final. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Eclesiastes 7:8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu posso até começar mal, mas eu preciso concluir, eu preciso terminar aquilo que Deus colocou e destinou à minha vida. Então que a gente possa prestar atenção nisso e vivenciar isso para a glória de Deus, não nossa. Pense nisso. Deus abençoe você.